Olá! No universo das grandes corporações sempre fica aquela pergunta, né? Quem é que manda de verdade? Hoje a gente vai mergulhar fundo na figura do acionista controlador. Vamos entender o poder que ele tem e, mais importante, quais são os limites que a lei coloca para evitar o abuso. E para guiar essa nossa conversa, a gente vai se basear na análise do professor Felipe Moraes sobre a Lei das Sociedades por Ações, a famosa Lei das SAs. Então, vamos começar com essa pergunta, que é o ponto de partida de tudo. Quando a gente olha para uma companhia gigante, com milhares, às vezes milhões de acionistas, quem no final do dia está ali no comando, tomando as decisões que definem o futuro de todo mundo? Pois é, a lei brasileira não deixa essa pergunta no ar, não. Ela dá uma resposta bem clara e define uma figura central em tudo isso, o acionista controlador. Vamos ver quem é essa pessoa ou esse grupo. De um jeito bem direto, o controlador é quem realmente comanda o show. E olha só, não é só sobre ter o maior número de ações, não. É sobre ter o poder de verdade, o poder de direcionar os negócios e de orientar o que os conselhos e as diretorias vão fazer. É o controle de fato. E aqui fica bem interessante. A lei, lá no artigo 116, cria uma espécie de checklist para a gente identificar quem é o controlador. E tem que marcar os 3 itens, viu? Primeiro, ter a maioria dos votos nas assembleias. Segundo, conseguir, com esses votos, eleger a maior parte dos administradores. E terceiro, que é o pulo do gato, usar de verdade esse poder para dirigir a empresa. Não basta ter a força, tem que usar. Mas um poder tão grande assim não vem de graça. A lei deixa muito claro que esse controle tem que ter um propósito, e com ele vem responsabilidades enormes. E essa citação do artigo 116 é perfeita para ilustrar isso. O poder do controlador não é para benefício próprio, é para fazer a empresa atingir seus objetivos e, olha que importante, cumprir sua função social. Ou seja, ele tem deveres com todo mundo, os outros acionistas, os funcionários, a comunidade, a sociedade em geral. Tá, mas e quando essa linha é cruzada? O que acontece quando o poder de controle é usado para fins pessoais ou para prejudicar os outros? Bom, é aí que a gente entra no conceito de abuso de poder. Essa imagem da balança da justiça mostra bem a ideia. A lei funciona como um freio, um contrapeso, para garantir que o poder do controlador não vire uma espécie de tirania dentro da empresa. E quando há um desvio, existem consequências bem claras. E a consequência está aí, preto no branco, no artigo 117. Se o controlador abusa do poder e causa algum dano, ele responde pessoalmente por isso. Tem que reparar o prejuízo. É um recado bem direto da lei, né? E para não deixar nenhuma dúvida, a própria lei traz uma lista de exemplos do que pode ser considerado um abuso. Vale lembrar que essa lista não é fechada, tá? Mas já ajuda a gente a entender na prática. Vamos ver alguns. Aqui, a gente tem o que podemos chamar de abusos estratégicos. São aquelas decisões grandes que desviam totalmente o rumo da empresa. Por exemplo, usar a companhia para um negócio que não tem nada a ver com o que ela faz. Ou então, acabar com uma empresa que está indo super bem só para pegar uma vantagem pessoal. Ou até mudar as regras do jogo no meio do caminho só para prejudicar os acionistas minoritários. E aqui, a gente vê os abusos que estão mais ligados no dia a dia, na operação. Coisas como colocar um administrador que todo mundo sabe que é incompetente. Fazer contratos da própria pessoa com a empresa em condições que favorecem só um lado. Aprovar contas erradas de propósito. Ou até mesmo forçar um administrador a fazer algo ilegal. Tudo isso é abuso de poder claro. Então, no fim das contas, a gente chega no grande desafio que a lei tenta resolver. Como encontrar o equilíbrio perfeito entre dar o poder necessário para alguém tocar uma empresa e, ao mesmo tempo, proteger todo mundo que é afetado por esse poder. A mensagem final é basicamente essa. Toda essa estrutura legal que a gente viu, todos esses artigos, eles existem por um único motivo. Para garantir que o poder de controle seja uma ferramenta para o sucesso da companhia inteira e não uma arma para o benefício de uma pessoa só. E isso deixa a gente com uma provocação final que vai um pouco além da lei. Sabendo de tudo isso, como é que os acionistas minoritários, os funcionários, a comunidade, como é que todo mundo pode, na prática, se proteger e fazer seus direitos valerem diante de um poder tão grande e concentrado? Fica aí a reflexão. Para quem quiser se aprofundar nesse assunto, ficam aqui os contatos do professor Felipe Moraes, que baseou essa nossa análise. Lembrem-se, conhecimento é sempre a melhor ferramenta de proteção. Até a próxima!